Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Vamos continuar fazendo as análises cabalísticas da Parashá da semana, baseada no Zohar. O título do vídeo de hoje é O Pico da História do Povo Judeu. A experiência do Sinai atraiu a nação judaica para o céu. Então isso é baseado nos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. Nessa última leitura da Torá que temos feito, a leitura começa com a bênção que Moisés deu ao povo judeu. As primeiras palavras da bênção não parecem conectadas, pois contam um evento histórico de recebimento da lei no Monte Sinai. E ele disse: o Senhor veio do Sinai, levantou-se de Seir para eles, brilhou do Monte Parã e veio com dezenas de milhares. Da sua mão direita veio uma lei ardente para eles. Isso está em Deuteronômio 33:2. A experiência do Monte Sinai foi o ponto alto da vida do povo de Israel e Moisés, e, portanto, é o mais próximo da fonte de suas bênçãos. A exposição que o Zohar vai explicar agora, e explica os diferentes nomes que descrevem o Monte Sinai e esse pico da experiência do povo judeu, o Rebbe Ria abriu seu discurso com o versículo: venha comigo do Líbano, minha noiva, olhe do pico de Amana, do pico de Senir e Hermon, das covas dos leões, das montanhas dos leopardos. Isso está em Cânticos 4:8. Esse versículo é falado em relação a Knesset Israel, ou seja, a congregação de Israel. No momento em que Israel deixou o Egito e se aproximou do Monte Sinai para receber a Torá, o santo, abençoado seja ele, disse a Sheriná. Sheriná, mais uma vez, para quem não sabe, é a presença de Deus, às vezes representada por um fogo. Então, Sheriná é a presença divina. Venha comigo do Líbano, significando venha comigo juntos daquele Éden superior. A palavra Líbano se divide em duas sílabas em hebraico, Leb e Non. Leb está escrito com as letras hebraicas Lamed e Beit, e tem um valor numérico de 32. Nun, ou Non, tem um valor numérico de 50. Ambos os números têm grande significado na Kabbalah, porque existem 32 caminhos de Chokhmah e 50 portões de Binah. Isso está escrito no apêndice 2 da sua tradução do Sefer Yetzirah. O Rabino Aryeh Kaplan lista 32 estados diferentes de consciência que compreendem sabedoria. No final do livro de Jó, Jó lista 50 perguntas sobre a natureza da criação. Essas perguntas correspondem aos 50 portões que precisam ser passados antes que se possa atingir a consciência total de Binah. Minha noiva, a Sheriná, que é a Sefirá de Malchut, é completa em sua beleza como a lua cheia quando recebe a luz do sol com todo o seu brilho reluzente. Venha comigo do Líbano, para que seus filhos recebam a Torá. Deus chama a Sheriná para elevar-se a esses níveis mais altos de consciência por causa de seus filhos, que é o povo judeu. Israel deve receber a Torá escrita do nível de Deus e a Torá oral a partir do nível de Malchut. Só uma explicação aqui. A Torá escrita foi entregue por Deus a Moisés. Moisés escreveu a Torá. Essa é a conhecida Torá escrita, ou a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento.
E a Torá oral. A Torá oral também foi entregue a Moisés, mas foi quando ele ficou 40 dias no Monte Sinai que ele foi para o Éden e aprendeu com os anjos e com os patriarcas os detalhes de como deveria ser cumprida a lei da Torá. Por exemplo, o tefilim. Como colocar o tefilim. Como era feito, como deveria ser feito o tefilim, aquela caixinha que a gente coloca entre os olhos aqui no início onde cresce o cabelo e prende no braço. São tiras de couro. Então, ali ele aprendeu como deve ser feito e como deve ser colocado, como deve ser feito o talit katan, que é aquela veste que a gente usa por baixo da camisa, que tem as 4 pontas, as 4 bordas, tem os cordõezinhos, as tirinhas ou franjas, que na verdade a tradução, segundo os rabinos, a tradução de franja não é muito boa, a como que deveria ser feito, ou seja, todos os detalhes de como cumprir as mitzvot da Torá foram ditas para Moisés, e Moisés foi passando isso de boca a boca. Depois, com medo de que essas instruções se perdessem, elas foram transformadas em livros que hoje a gente chama de Talmud ou Mishnah e assim por diante. Então, ficou bem claro o que é Torá oral e Torá escrita. O que as pessoas às vezes não entendem e seguem a Bíblia errado é porque eles não têm a Torá oral, que é o manual de instrução, vamos dizer assim. A Torá já é um manual de instrução do mundo, e a Torá escrita é o manual de instrução do mundo, e a Torá oral é o manual de instrução da Torá escrita. Então vamos lá, continuando. Olhe, em hebraico, Tashuri, do pico de Amana. Tashuri também pode significar um presente, como é dito. E não há um presente, em hebraico, Tshura, para trazer o homem de Deus. Isso está em Samuel 1, 9 e 7. Receba um presente, esse presente é a lei oral, a Torá oral, por conta de seus filhos, do pico de Amaná. Foi aqui que eles alcançaram o ponto alto de sua fé, em hebraico, Emuná. Emuná em hebraico é fé, e o monte se chama Amaná. Então tem tudo a ver. E disse, tudo o que o Senhor disse que faremos e obedeceremos. Êxodo 24, 7. Tanto os anjos quanto o povo de Israel aceitaram os mandamentos de Deus antes mesmo de entendê-los. Eles não sabiam, não compreendiam quais seriam e como deveriam ser cumpridos esses mandamentos, mas de pronto aceitaram. O nome da montanha aqui transposto para a palavra hebraica semelhante para a fé, né, que é Emuná, mostrando que no Monte Sinai Israel alcançou seu ponto alto de fé, dizendo que eles fariam os mandamentos e obedeceriam às instruções de Deus, mesmo que ainda não tivessem aprendido quais eram essas instruções. Nesse ponto, eles estavam no mesmo nível dos anjos superiores, como está escrito a eles. Abençoe o Senhor, ó seus anjos, os fortes guerreiros que cumprem sua palavra para obedecerem à voz de sua palavra. Isso está em Salmo 103, 20. Aqui também o desempenho dos mandamentos de Deus vem antes de ouvi-los. A palavra escuta também pode ser interpretada. Ou seja, a palavra escutada pode também ser interpretada como compreensão. Como na frase em inglês, eu ouço o que você está dizendo. Ou em inglês, I hear you. A ideia, então, é que ambos os anjos de Israel aceitaram os mandamentos de Deus antes mesmo de entendê-los.
Por causa disso, desse alto nível de fé, a congregação de Israel recebeu seu presente. Esse presente é a mesma qualidade de luz gerada para as maiores forças angélicas que fazem a vontade de Deus. Do pico de Senir e Hermon, este é o Monte Sinai. Senir é um acróstico em hebraico para Soné-Nir, significando quem odeia a ordem usual do mundo, corre de acordo com a riqueza e a honra. Em vez disso, segue o caminho espiritual. O nome Hermon é dado a ele porque todas as outras nações, na época, foram ostracizadas, em hebraico, Nehremu, como resultado de não aceitarem a Torá. Ou seja, a Torá foi oferecida para outras nações antes da nação de Israel, mas nenhuma outra nação aceitou. Vamos explicar aqui quem são essas nações. Foi lá que eles foram atraídos e reunidos embaixo dela. Das tocas dos leões, estes são os filhos de Seir. Quem era o pai de Seir? Quem era Seir? Esaú. Esaú. Em hebraico é Esav. Que o santo abençoado seja ele, convidou eles para receberem a Torá, mas eles não quiseram vir para recebê-la. Então, o primeiro povo que foi oferecido a Torá foi o povo de Esav, o povo de Esaú. E eles não aceitaram a Torá. Das montanhas dos leopardos, estes são os filhos de Ismael, em hebraico Ishmael, que também recusou o convite. O povo de Ismael também não aceitou o convite. Como está escrito, o Senhor veio do Sinai e levantou-se de Seir para eles. Brilhou do monte Parã. Ismael é descrito na Torá como um homem selvagem. Em hebraico, perê. A mesma raiz de 3 letras é usada no nome do Monte Parã, sugerindo que essa era a morada dos seus descendentes. Quão poderoso é teu nome em toda a terra, tu que pusestes a tua glória acima dos céus. Ele, Deus, veio com dezenas de milhares sagradas. Quem são esses milhares sagrados? Os anjos. O que isso significa? É como aprendemos no Talmud Shabbat 89a, que quando o santo, abençoado seja ele, veio dar a Torá a Israel, campos de anjos superiores, de anjos elevadíssimos, vieram com ele, vieram com Deus. O proclamado Deus, nosso mestre, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Tu que pusesses a tua glória acima dos céus. Isso está em Salmos 8:2. Salmo 8, versículo 2. Essa glória é o segredo interno da Torá que deveria ser dada a eles. O santo abençoado seja ele, que disse aos anjos que o simples significado da Torá também deve ser aplicado. E aí vem a pergunta: você tem morte? Pois está escrito, quando o homem morre em uma barraca. Números 19:14. Se um homem cometeu um pecado que merece a morte, e ele é morto, vocês, os anjos, têm pecado entre vocês? Deus pergunta para eles. E você vem para o julgamento? Existe assalto ou roubo entre vocês? Pois está escrito, não roube, em Êxodo 20:13. Você tem mulheres entre vocês? Pois está escrito,
Você não deve cometer adultério. Êxodo 20, 13 novamente. Existe falsidade entre vocês? Pois está escrito: você não deve prestar falso testemunho contra o seu vizinho ou o seu próximo. Isso também está em Êxodo 20, 13. Você sente luxúria? Pois está escrito que você não deve cobiçar a esposa do seu vizinho ou a esposa do seu próximo. Isso também em Êxodo 20, só que agora 14. Se tudo isso é verdade, por que você quer receber a Torá? Perguntou Deus. Imediatamente eles proclamaram: quão poderoso é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a glória acima dos céus. É por isso que eles vieram em dezenas de milhares, pois eles concordaram que a Torá deveria ser dada a Israel. Eles são os anjos, os altos anjos, os mais elevados anjos. Eles concordaram que a Torá deveria ser dada a Israel. Então, do seu braço direito veio uma lei ardente para eles, do braço direito de Deus. Isso é figurativo, como eu já disse antes. Deus é tudo, tudo é Deus. Deus não tem um corpo físico, mas é para ficar mais fácil de se entender. Então a entrega da Torá no Monte Sinai foi o pico mais elevado da fé judaica. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo.